Novo reforço no Goiás, o lateral esquerdo e também meia esquerda Riquelme, jogador de apenas 19 anos de idade do Vasco da Gama, está sendo monitorado para um possível empréstimo da equipe esmeraldina. No vídeo de hoje quero trazer aqui os detalhes a respeito dessa história, o seu contrato no Vasco da Gama, até quando vai o seu vínculo com o clube que atualmente está disputando a Série B do futebol brasileiro e principalmente falar sobre as características do jogador. Será que é um perfil interessante para o Goiás buscar no decorrer dessa temporada e sobre outros dois jogadores da lateral esquerda que podem estar deixando o Verdão. Esse será o principal assunto que quero comentar com vocês em nosso vídeo de hoje, uma preocupação aí da diretoria do Goiás que vem há vários anos, lateral esquerda nunca dando um jeito, nessa temporada de 2022 não sendo muito diferente. Antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever aí no nosso canal e ativar as notificações. Confira também os nossos vídeos de hoje mais cedo, onde eu gravei inclusive sobre uma possível volta do atacante Rossi. Vou estar deixando na tela final para vocês acompanharem. Se inscreva aqui no nosso canal, também confira o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News. Ajude a gente a chegar lá nessa marca de 500 inscritos também no nosso canal secundário, combinado? Outro recadinho também importante que quero passar para vocês: nesta quarta-feira teremos Goiás e Atlético Goianiense. Caso aí não deu para você comprar o seu ingresso para esse jogão, convido você a conhecer a GIM TV, planos a partir de R$30 mensais, inclusive para você que vier aqui do YouTube do Goiás News, 30% de desconto no valor da sua primeira mensalidade. Inclusive, além do Sport TV e do Premier, onde passa os jogos do Verdão, você tem acesso ao Fox Sports, ESPN, Comembol TV, para assistir todas as competições nacionais e também internacionais. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição. Corre lá e confere a GIM TV. Assim como o da Sorte GoBet, caso você esteja confiante para a classificação do Goiás. Ótimas cotações para esse duelo na quarta-feira. Inclusive os jogos da Copa do Brasil, que já começam amanhã, na terça-feira, com Atlético Paranaense e Bahia. E um pouquinho mais tarde teremos também Cruzeiro e Fluminense. Na quarta-feira, completando os outros jogos, com algumas partidas bem legais. Além de Goiás e Atlético Goianiense, teremos aí Corinthians e Santos, além de Flamengo e Atlético Mineiro, Ceará e Fortaleza. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição da Sorte GoBet. Já vai lá, confira e começa a apostar para fazer aquela graninha extra, já nesse meio de semana. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar dessa informação confirmada pelo Instagram do Imprensa Verde, ainda neste último final de semana, dando conta do interesse do Goiás no lateral esquerdo Riquelme, jogador de apenas 19 anos de idade, criado ali nas categorias de base do Vasco da Gama, inclusive que na última rodada contra o Criciúma, na Série B do Campeonato Brasileiro, foi o titular, O Edmar, que é o titular absoluto da posição, estava suspenso, o jovem Riquelme ganhando uma oportunidade. Ele que já havia estreado na Série B do ano passado, inclusive jogou contra o Goiás, um duelo lá em São Januário, inclusive deu assistência para o gol do Vasco naquele jogo. O Riquelme jogou muito bem naquele duelo diante do Goiás. Um cara que é muito jovem, tem apenas 19 anos de idade e pode fazer tanto essa função de lateral esquerdo quanto também um meia esquerda um pouquinho mais avançado. O Goiás que já tem o Sávio contratado para a sequência da temporada, veio lá do Rio Ave de Portugal, tem essa característica também de ser um jogador um pouquinho mais ofensivo do que propriamente um defensor. O Riquelme também chegaria possivelmente para essa mesma função, A informação aí do Imprensa Verde: Goiás tem interesse de contar com o jogador por empréstimo até o final dessa temporada. Isso porque o seu contrato com o Vasco da Gama é longo, ele que renovou o seu vínculo já agora em março desse ano. Seu contrato antigo iria até dezembro de 2023, ele acabou estendendo até julho de 2016 com o Vasco da Gama. Além disso, tem uma multa rescisória que gira na casa de 220 milhões de reais para os clubes do exterior, Realmente um jogador que chamou a atenção já nas categorias de base do Vasco da Gama, treina no elenco principal desde 2019, quando tinha apenas 17 anos de idade, e a partir do ano passado já havia sido jogador importante já no time principal do Vasco da Gama. Nessa temporada acabou perdendo um pouco de espaço, a torcida gosta bastante dele, a comissão técnica também, mas o que eu vi muitos comentários, que o jogador ainda não tem essa experiência para ser titular numa posição defensiva, Na lateral esquerda, atualmente o experiente Edmar vem sendo titular na Série B do Campeonato Brasileiro. Tanto é que os números do Riquelme mostram isso, 9 jogos no total até aqui na temporada, sendo 5 no Campeonato Carioca, lá no comecinho do ano, e mais 4 na Série B, sendo que o seu único como titular aconteceu nessa vitória contra a equipe do Criciúma. Perdão, teve um outro também contra a Ponte Preta, vitória também do Vasco dentro de casa. Ele jogou 75 minutos daquele duelo, Então vem sendo utilizado mais na lateral do que uma função de meia esquerda, e principalmente agora quando o Edmar não estiver à disposição, pode criar essa dúvida, atrás da orelha
do técnico do Vasco da Gama. Na minha opinião, é um cara que tem bastante potencial, não sei se está 100% pronto para jogar uma primeira divisão, acho que pode agregar bastante dentro do elenco, mas tem que ver essa questão do Vasco da Gama também liberar o seu jogador, principalmente após a boa atuação diante o Criciúma neste último final de semana. Além de ser uma posição já precária dentro do elenco do Goiás nesse ano de 2022, contando aí com o Danilo Barcelos, que até fez um jogo ok, né, diante da equipe do Atlético Paranaense. Também tem o Dada Belmonte, que já chegou a ser improvisado naquela posição. E o Hugo, né, a tendência é que o Hugo receba uma proposta de algum clube da Série B do Campeonato Brasileiro nesses próximos dias e assine aí sua rescisão de contrato com a equipe do Goiás. Tem o jovem Juan Tavares também, e agora chegando mais recentemente o lateral esquerdo Sávio, que estava lá no futebol do Rio Ave, em Portugal, né? Então é uma posição que o Goiás já tem diversos jogadores, mas com a provável saída do Hugo, ou caso essa proposta, né, do exterior realmente venha a acontecer pelo Danilo Barcelos e ele deixando o Verdão, pode sim ser uma prioridade da diretoria esmeraldina em buscar um outro lateral. Além disso, eu já até havia falado para vocês no nosso vídeo de hoje mais cedo, a intenção do Goiás é trazer pelo menos mais 2 jogadores pelas beiradas do campo. Eu não sei se o Riquelme encaixa perfeitamente nesta questão, já que ele é um jogador assim mais para lateral ou até mesmo um meia esquerda. O Goiás para o lado de campo tem o interesse de contar pelos jogadores do lado direito, ou seja, um meia direita barra ponta direita, né? Já que, por exemplo, no lado esquerdo temos o Vinícius, que apesar do mau momento é sim um dos principais destaques, né, desse time, principalmente pelo que fez no comecinho da temporada. Então o Riquelme ele tem essa característica de ser esse jogador mais ofensivo, o que na minha opinião daria muito certo nesse esquema do Jair Ventura. Gosto desse esquema com 3 zagueiros porque ele pode te dar uma liberdade muito grande nas laterais. Hoje com o Goiás o Dieguinho vem sendo esse ala que desponta na parte ofensiva, tanto é que foi fundamental para o gol, o primeiro, né, do Pedro Raul contra a equipe do Atlético Paranaense. É importante esse bom treinamento, o costume também dos jogadores já estarem atuando juntos, pode fazer realmente o lateral jogar bem mais do que a gente via naquele esquema do 4-4-2 ou até mesmo no esquema de um 4-3-3. Enfim, acho que fica bem interessante nessa formação você ter laterais que te dão essa condição de ser um pouquinho mais ofensivo. Gostei do Riquelme também, nos lances que eu vi dele, tanto nos cruzamentos, na última Série B do Campeonato Brasileiro, também nos seus dribles curtos. É um jogador de bastante velocidade e quando está com a bola tem aquela característica de futsal, de prender bem a bola, conseguir ali um drible para sair da marcação com bastante facilidade. Tanto é que na última Série B ele se destacou muito por conta disso. Logo no seu primeiro ano como profissional, com apenas 18 anos de idade na ocasião. No total, se a gente considerar toda a temporada de 2021, foram 24 jogos, com 2 assistências, sendo na Série B do Campeonato Brasileiro 20 atuações e aquela assistência também contra a equipe do Goiás. Sua primeira atuação na Série B, ele que já tinha feito alguns jogos também na disputa do estadual, aconteceu contra o Brasil de Pelotas, já ali no comecinho do Campeonato Brasileiro. Inclusive terminou a Série B em alta, sendo titular em grande parte também do Vasco da Gama, que vivia alguns problemas naquela posição. Então, na minha opinião, é um jogador que tem bastante potencial, tanto é que foi monitorado recentemente pela equipe do Sevilha, já nas categorias de base por Paris Saint-Germain e Barcelona. Seria difícil esse empréstimo do Vasco da Gama, muito por conta de contar com ele como um reserva imediato do do experiente Edmar, mas quem sabe também poderia ser uma opção interessante do jogador pegar uma experiência na primeira divisão, chegando para ser importante também dentro desse elenco do Goiás. Na minha opinião, poderia sim agregar bastante dentro desse time do Jair Ventura. Assim que eu tiver mais detalhes a respeito dessa negociação, se vai evoluir para uma proposta oficial ou não, trago os detalhes aqui para vocês também. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito do Riquelme e desses outros jovens jogadores que vêm sendo especulados no Goiás nesses últimos dias. Você prefere um jogador mais jovem ou mais experiente? Na minha opinião, a mescla disso, né, um jogador ali entre 24 e 25 anos que já tem uma experiência na primeira divisão é o ideal, mas se for para escolher um medalhão ou um jovem atleta, eu prefiro muito mais um cara que vai chegar ainda para construir a sua carreira e vai ter garra, né, ter fôlego para aguentar também uma primeira divisão com muita disposição, como vem sendo ali a principal característica desse time do Jair Ventura. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Confira nossos outros vídeos anteriores que eu vou estar deixando aqui na tela final. Deixe o seu comentário aqui para ajudar a gente no engajamento e confira o link aqui embaixo que eu vou estar deixando tanto da Sorte GoBet para você fazer suas apostas na vitória do Verdão, quanto também da GIN TV para poder assistir Goiás e Atlético Goianiense ao vivo na tela do seu celular. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!